Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Dicas. Eu sou a Suzana Matos e é um prazer ter você aqui conosco. Nós estamos hoje, segunda-feira, e quero falar com você hoje sobre a questão da vida da sua organização, do seu projeto, do seu empreendimento social e fazer uma pergunta para você. Eu queria fazer a pergunta para você se a sua organização está alinhada juridicamente, ou seja, tudo aquilo que necessita para a organização ser reconhecida, saber que ela existe em determinada região, em determinado município, em determinado estado, país, se necessário, possível, e é possível, se você já fez isso. Claro que eu sempre me reporto a pequenas organizações, então são organizações que geralmente começam-se com um movimento, com um coletivo, com um grupo de amigos reunidos, sem problema nenhum, todo movimento social começa dessa forma. Mas chega um momento em que esse empreendimento, em que esse projeto, esse movimento, esse coletivo, ele precisa se solidificar. E aí chega a questão da formalização da organização. E por que a formalização é importante? Porque ela traz transparência e credibilidade para a organização. Vou falar mais para frente sobre isso, sobre a importância da transparência no terceiro setor, mas especificamente hoje é importante que a gente se lembre e entenda que tudo aquilo que nós estamos fazendo, se ainda não foi formalizado, se você entende que quer dar continuidade ao seu trabalho, ao seu projeto, você precisa, como líder, como representante, como gestor, como empreendedor, como CEO, seja lá o termo que você usar, líder social, você precisa correr atrás de formalização para a sua organização. Porque vamos pensar o seguinte, de repente, a sua organização, o seu projeto, existe já há cerca de 1 ano, 2 anos. E aí, o seu projeto se tornou conhecido na região, cresceu, né, em nível de conhecimento no bairro, e aí de repente chega um próprio comerciante da região e vai lá te visitar e fala, olha, eu gostaria de ajudar mais o seu projeto, mas para ajudar eu gostaria de saber se você existe de maneira correta, né? Se você realmente tem um CNPJ, se você tem uma conta bancária no nome da organização, se você tem ata, tem estatuto. Porque, infelizmente, e a gente tem compartilhado e conversado com muitas pessoas, né, que ainda trabalham na informalidade, a dificuldade é para as pessoas fazerem doações nas contas dos próprios líderes sociais. Então, por exemplo, eu não posso abrir uma organização, se eu fosse abrir, e deixar tudo no meu nome, onde as doações iam ficar na minha conta bancária. Isso acaba não sendo transparente, né? Não acaba sendo legal, não gera confiança, vamos falar a verdade. Não gera confiança, não é profissional, não é a maneira correta de agir. Então, uma organização tem que ter pelo menos uma conta jurídica. E o mínimo para ter uma conta jurídica precisa ter um estatuto social, dizendo como que essa organização funciona, quais são o norteio dela de ser, e precisa ter um CNPJ, são questões básicas para uma organização existir. Então, uma ata de diretoria, um CNPJ, Cartão Nacional de Pessoa Jurídica, e precisa ter um estatuto social. No mínimo, esses 3 documentos. 3. Suzana, como é que eu faço para adquirir esses 3 documentos? Ora, você vai procurar a orientação de uma contabilidade. Se for uma contabilidade especializada no terceiro setor, melhor ainda, porque ela vai te nortear com muito mais conhecimento do que uma simples contabilidade geral. E aí ela vai passar para você aquilo que você precisa correr atrás para você conseguir essas documentações. E você precisa ter gente, né? Ter um presidente, ter um diretor, ter um responsável legal, ter uma diretoria. E um conselho, uma dica para vocês, né? De acordo com o Mirosca, a gente não precisa ter um número grande agora de muita gente na diretoria. Antigamente a gente tinha 20, 30 pessoas e na verdade não faziam nada dentro da diretoria. Só quem trabalha basicamente são 1 a 2 pessoas e olhe lá. Na hora de correr para assinar documento é aquela loucura que infelizmente não vale a pena, não leva a lugar nenhum. Então uma diretoria enxuta, 3 a 5, 6 pessoas no máximo, pessoas fáceis, acessíveis, pessoas envolvidas, engajadas, entendeu? De preferência, né? O Mirosca até orienta isso, pessoas que sejam que tenham habilidades específicas na sua área. Então, por exemplo, um presidente que entenda de liderança, que entenda de gestão, que entenda de relacionamento, de pessoas. Se é um tesoureiro que entenda das questões financeiras, né? Que saiba ao mínimo prestar um relatório, falar com a contabilidade, conhecer pelo menos as normas básicas de contabilidade, não precisa conhecer tudo, mas as normas básicas, entendeu?
saber se relacionar, porque vai estar ali cuidando da vida financeira da organização. Um secretário que sabe executar, preparar sua ata, ou se não tiver secretário, cada reunião que faça, um secretário, estabeleça secretário ad hoc, enfim, uma pessoa que vai ficar responsável, e mantenha toda a vida da organização. A dica minha, e assim, todo mundo está fazendo isso hoje, digitalizado e na nuvem. Cuidado de ficar arquivando só papéis, e não arquivar isso na nuvem. Deixe na nuvem, gestão lá, cria-se pastinhas, separa-se por áreas, compartilha essas pastinhas, algumas coisas que são privadas, coloca-se senhas para não ter acesso, enfim. Mas é importante que a organização esteja legalizada. Então aí, se o doador ele chega na sua organização e pedir tudo isso, e você não tiver, e aí a gente perdeu a parceria. E como que nós queremos fazer a organização crescer se nós não damos os primeiros passos? Não, Suzana, mas eu estou muito preocupada que eu tenho que sanar a fome, eu tenho que sanar o problema. Tá, eu sei, né? Mas para que você possa fazer com muito mais qualidade, com muito mais gestão, você precisa parar esse tempo e pensar, olha, vamos formalizar a organização? Quem é que está andando com a gente? Quem são as pessoas que querem caminhar? Vamos visitar, de repente, uma organização que está dando certo? Eu me lembro que antes da gente iniciar qualquer tipo de parceria com o governo, nós fomos visitar algumas organizações, né? Eu estou em Guarulhos, então nós fizemos esse caminho. Nós fomos na Secretaria de Assistência Social, fomos na Casa dos Conselhos, eles nos falaram de algumas organizações e nós fomos visitar. Saímos de lá cheio de dor de cabeça, de tanta informação, de tanta coisa. E aí fizemos a pergunta, será que vale a pena? É esse caminho que a gente quer? E aí a gente chegou à conclusão, sim, é esse o caminho. Então a gente foi atrás, correr atrás da documentação, formalizar, estabelecer, reunir, pensar, planejar. E tudo isso traz visibilidade, credibilidade e organização. E assim, é legislação. A legislação pede para que a organização esteja, pelo menos, com seu CNPJ rodando. Empresas, por exemplo, não vão doar uma organização que não tenha um CNPJ, a não ser que conheça o trabalho da organização e por boa vontade, uma própria pessoa da empresa, não a empresa em si, vai lá e faz uma doação, reúne os amigos. Mas se você estiver pensando em algo muito maior, a questão jurídica da sua organização, do empreendimento que você faz, precisa estar em dias. Suzana, basicamente são esses. Num outro vídeo eu vou falar sobre outros tipos de certificações que são importantes para fazer a sua organização crescer. Mas basicamente, para as pessoas saberem que ela existe, ata, estatuto e CNPJ. E isso, né, sendo feita uma manutenção, né, porque são documentos que precisam ser feita manutenção. Então, o estatuto, de repente foi feito, analisa-se com a contadora se está de acordo com o Miroski, analisa de quanto em quanto tempo, de repente, poderia revisar o estatuto, CNPJ, se está especificada a sua área de habilitação, né, existem termos e numerações específicas dentro do CNPJ que denotam qual é a área que a organização pode atuar ou não. Tudo isso é fundamental para que a organização possa crescer. Então, dica de hoje é, sua organização está alinhada juridicamente? Se não está, procure um advogado, procure uma contabilidade. E eu quero deixar claro aqui e deixar para vocês a nossa indicação da Talent Contabilidade em Guarulhos. Excelente assessoria contábil e jurídica, excelente pessoas. E depois que nós migramos, nós da ONG Ação Vida, que nós migramos para essa contabilidade, nós não tivemos mais problema e dor de cabeça em relação à vida contábil, balanço patrimonial. Enfim, claro, tem as demandas, né? Um ajuste aqui, outro ajuste lá que acontece. Mas não tivemos mais problemas de dor de cabeça, porque é uma empresa específica na área do terceiro setor. Atuam com creches e atuam com assistência social. E isso traz um norte diferencial para a gente, né? Então, assim, segue a dica aí, vou deixar o link também para vocês entrarem em contato lá com o Jaci, com o Iris, com o Yara. São pessoas muito boas e que vale a pena você procurar conhecê-las, né? O pessoal de Guarulhos aí, pessoal de São Paulo, se elas atenderem também. Aproveitem e façam isso, porque é excelente o trabalho que elas desenvolvem. Isso tudo, essa vida jurídica da organização e contábil, elas farão diferença na hora de você conquistar uma parceria maior. De repente o parceiro vai chegar em você e falar, olha, eu quero ver o teu balanço de 2021. E aí você vai falar, mas o que é isso? Você não tem contabilidade? Não, então esquece, ó, próximo, vou para a próxima ONG.
Que o cara quer saber, ó, o que, que você fez. Se a sua organização é de pequeno porte teve 100 mil reais de balanço, aonde que foi investido, o que, que foi utilizado, entendeu? Dali o cara vai analisar quais são as prioridades que a organização tem, se o valor é investido, se as notas fiscais estão corretas, assim. E tudo isso tem que deixar muito claro no site, nas redes sociais da organização, que podem ser feitas de uma maneira muito, muito básica, ou com a orientação de um técnico também da área de redes sociais, mídias sociais. Tudo bem, gente? Grande abraço para vocês e até a próxima dica. Tchau, tchau.